O tema de hoje: os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Palestrante Ednildo Pereira Barreto. Hoje vamos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre a partir do meu entendimento e da minha vivência. Cada pessoa tem a sua forma particular de perceber e interpretar os ensinamentos, e é através da leitura frequente e da prática constante que vamos lapidando a nossa compreensão. Essa é uma obra fundamental dentro da doutrina espírita. Este livro traz uma interpretação dos ensinamentos de Jesus sobre a ótica espírita, enfatizando a moral e a ética. Vamos abordar alguns dos principais temas presentes na obra, como o amor ao próximo, a caridade, o perdão e a importância da fé. O amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Este princípio é a base de todas as relações humanas e é essencial para a convivência harmoniosa. Amar ao próximo significa ter respeito, compreensão, solidariedade com todos, independente de suas diferenças. Exemplificando, imagine alguém que sempre ajuda seus vizinhos, seja com palavras de conforto ou com pequenos gestos de generosidade. Essa pessoa está praticando amor ao próximo. Agora vamos falar da caridade. A caridade é um dos pilares do Espiritismo. Não se trata apenas de ajuda com bens materiais, mas também de oferecer o seu tempo, atenção e amor. A caridade deve ser praticada sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de fazer o bem. Exemplificando, visitar alguém que está doente, ouvir alguém que precisa desabafar ou doar alimento para quem tem fome são formas de caridade. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Exemplo de caridade não se resume a doação materiais. E veja como os Espíritos nos explicam esse ponto com muita clareza na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, a caridade é um exercício de amor, de tolerância e de perdão. É um modo de viver com mais compreensão e menos julgamento. Vamos falar do perdão. O perdão é um dos ensinamentos mais difíceis de praticar, mas é fundamental para a nossa evolução espiritual. Perdoar não significa esquecer o mal que nos foi feito, mas sim libertar nosso coração do ressentimento e da raiva. Exemplificando, se alguém nos magoar, ao invés de guardar rancor, devemos tentar entender a situação e liberar do nosso coração dessa dor. Vamos falar um pouco da importância da fé. A fé é a confiança em algo maior que nós, uma força que nos guia e nos dá esperança. No Espiritismo, a fé não é cega, ela é raciocinada e é baseada na compreensão dos princípios espirituais. Exemplificando, diante das dificuldades da vida, manter fé nos ajuda a ter força para superar os obstáculos, acreditando que tudo tem um propósito maior. Para ilustrar um pouco a nossa conversa de hoje, por analogia, vou fazer algumas considerações relacionadas ao nosso tema de hoje.
Sócrates foi um filósofo grego que viveu entre 470 até 399 a.C. Ele tinha uma técnica para lidar com pessoas irritadas. Às vezes, durante uma discussão, a outra pessoa grita para provar que está certa. Não há nada mais insuportável, não é mesmo? Um dia Sócrates foi atacado por um homem. Era uma pessoa rude e incivilizada, que até lhe instalou com um mau argumento. Até hoje em dia, tem muita gente assim. Quando não sabe como expor suas ideias, eles ficam agressivos. Mas como reagiu Sócrates? Ele não fez nada, não gritou, não respondeu. Nada. Um dos seus discípulos perguntou sobre o comportamento de Sócrates. E o grande filósofo respondeu: se um burro me tivesse chutado, teria levado ele ao tribunal? O que nos ensina Sócrates? Que uma pessoa inteligente nunca deve descer ao nível de um idiota. Às vezes, o silêncio é a resposta mais elegante. Não é por acaso que a palavra elegância vem do latim eletro, que significa luz. O que significa isso? Significa que uma pessoa elegante não é aquela que usa as roupas de marca ou possui objetos caros, mas aquela que sabe se comportar, quando falar e quando ficar em silêncio. Exemplificando melhor a relação desse texto do Sócrates com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto sobre Sócrates é bastante interessante e achei que cabe para ilustrar e ensinar alguns princípios espiritistas. Vamos analisar o sentido e o ensinamento baseado no Espiritismo conforme o tema da palestra. Na análise do texto, Sócrates e a pessoa irritada. Sócrates foi atacado por uma pessoa rude e incivilizada que se tornou agressiva durante uma discussão. Reação do Sócrates. Em vez de revidar ou responder com violência, Sócrates permaneceu em silêncio e manteve a calma. Resposta de Sócrates. Vou usar aqui a metáfora do burro. Quando questionado sobre o seu comportamento, Sócrates perguntou se ele teria levado um burro ao tribunal, caso tivesse sido chutado pelo mesmo. Ensinamento: Sócrates mostrou que não vale a pena descer ao nível de pessoas que agem irracionalmente ou com agressividade. Ele destacou que, às vezes, o silêncio é a resposta mais elegante e sábia. Ensinamento espíritas relacionados: elevação moral e espiritual. Semelhante a Sócrates, no Espiritismo, é ensinado que devemos buscar a elevação moral e espiritual. Não devemos nos deixar levar por impulsos negativos ou respostas agressivas. A paciência, a compreensão e a serenidade são virtudes que nos ajudam a lidar com situações difíceis de maneira digna. Caridade e tolerância. No contexto espírita, a caridade e a tolerância são valores fundamentais do Espiritismo. Assim como Sócrates mostrou compreensão e paciência, devemos praticar a caridade. Ao não julgar ou revidar, mas sim entender a limitação e a ignorância alheias. Humildade e sabedoria, significado de elegância no Espiritismo. A verdadeira elegância está na humildade e na sabedoria de saber quando falar e quando permanecer em silêncio.
é a luz interior que nos guia a agir corretamente. Ainda para ilustrar um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, conto mais uma história. Desta vez é a mulher e o veado. O que aconteceu com você, compadre? Vejo tão desanimado. Compadre, minha mulher é sem consideração. Você sabe que somos muito pobres. Eu saio com minha espingarda, arriscando com os perigos da montanha, cobras e animais selvagens, carrapatos, mosquitos, frio de doer os ossos. Com sorte eu consiga caçar um veado. Tenho que carregá-lo nas costas pelo longo caminho de volta e subir a colina até em casa. Não termino de chegar quando minha esposa aparece com uma faca na mão e começa a distribuir o veado entre os vizinhos e seus familiares. Que uma perna para a dona Joana, que a outra perna para a dona Paquita, que este tem o lombo para a minha mamãe, que as costeletas para a minha irmã, 2 dias de novo, sem nada para comer, o tolo sai para caçar novamente. Mas estou cansado e esta noite vou separá-lo. O compadre disse-lhe: convide a sua mulher para caçar. Não lhe diga as dificuldades que se passa. Pinte-lhe a coisa bonita. O compadre seguiu o conselho, é claro, a convenceu sua mulher. Ela, entusiasmada, foi de saia comprida, que lentamente se rasgava com os espinhos no caminho. A blusa ficou toda danificada. Os sapatos partiram pelas pedras e os espinhos fizeram sangrar. O cabelo ficou maltratado, ficou risto como uma esfregona. Ficou colado com carraças e insetos. Mãos com bolhas e feridas, quase um ataque cardíaco quando encontraram uma cobra. Finalmente, depois de tanto martírio, encontraram um veado. O homem aproximou-se de sua presa, atirou e o veado caiu morto. A mulher não cabia de alegria, pensando que seu sofrimento tinha acabado. Mas não tinha. Agora, minha filha, carregue o veado para que eu veja como é lindo. A mulher quase desmaiou perante o desespero de voltar para casa. Nem para protestar teve fôlego. Carregou o veado nas costas até sua casa, quase morta, com as pernas tremendo, ofegando e preste a desmaiar. Ao chegar, jogou o animal na sala de sua casa. Seus filhos e vizinhos saíram para receber o casal de caçadores acostumado à repartição. Gritaram com alegria: vamos distribuir o veado. A mulher, deitada no chão, fez um esforço sobre-humano para levantar a cabeça e, com os olhos injetados de sangue, virou para os vizinhos e, agarrando ar, gritou-lhes: o filho da P, que toque esse veado, eu mato. Reflexão: para valorizar o esforço alheio, todos nós devemos aprender a carregar o veado. Muitos têm riquezas, empresas e confortos, porque durante anos carrega muitos veados para chegar aonde estão agora. E outros, como a comadre do conto de fadas, sempre esperam que chegue o familiar, o amigo, o conhecido, com o veado nas costas para cair e rasgar. Não importa o esforço que tenha sido difícil para conseguir. Só se valoriza aquilo que foi adquirido com trabalho árduo, suor, sacrifício e até lágrimas. Vou explicar agora a relação
deste texto, a mulher e o veado, com os ensinamentos do Evangelho que falamos agora. Vamos analisar o texto e refletir sobre ele à luz dos ensinamentos do Espiritismo. O compadre e a caça. O compadre está desanimado porque, apesar de todo o esforço e sacrifício para caçar um veado, sua esposa distribui a carne entre os vizinhos e familiares, deixando a família sem comida. Solução: o compadre segue o conselho de convidar sua esposa para caçar, sem mencionar as dificuldades, para que ela possa entender o esforço envolvido. Experiência da esposa. Dificuldades. A esposa enfrenta inúmeros desafios durante a caça, como espinhos, cobras, cansaço, e carrega o veado de volta para casa. Reação final. Ao chegar, exausta, a esposa se recusa a permitir que os vizinhos toquem no veado, assim valorizando finalmente o esforço do marido. Ensinamento espírita relacionados. Valorização do esforço alheio. Semelhante à experiência da esposa. No Espiritismo, é ensinado que devemos valorizar o esforço e o trabalho dos outros. A experiência da esposa na caça a faz compreender o sacrifício do marido, levando-a a valorizar mais o que ela fazia, ou melhor, mais do que ele fazia. Empatia e compreensão. A empatia é um valor fundamental no Espiritismo. Colocar-se no lugar do outro, como a esposa fez ao acompanhar o marido na caça, nos ajuda a entender suas dificuldades e a ser mais compreensivos e solidários. Trabalho e sacrifício. Significado de trabalho. O Espiritismo valoriza o trabalho como meio de evolução espiritual. O esforço, o sacrifício e a dedicação são vistos como forma de crescimento e aprendizado. A história ilustra que só se valoriza verdadeiramente aquilo que é conquistado com trabalho árduo e sacrifício. Pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Resposta dos Espíritos. Todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se erradicar. Ele se enfraquece com o desenvolvimento moral e a prática da caridade. Exemplo é para reforçar essa reflexão. Vale pensar na pergunta 917 do Livro dos Espíritos. A resposta nos lembra que o egoísmo é a raiz de muitos males e que só se combate com o progresso moral e com a prática constante da caridade. Quando saímos de nós para entender o outro, como no exemplo da esposa que passou a valorizar o esforço do marido, começamos a superar o egoísmo. Considerações. Ao incluir o exemplo de Sócrates na palestra, eu pude explicar que, assim como Sócrates, os ensinamentos do Espiritismo nos incentivam a manter a calma, a praticar a caridade, a exercitar a paciência e buscar sempre a nossa elevação moral e espiritual. A verdadeira elegância está em nosso comportamento e na nossa forma de como tratamos os outros, não em posses materiais. Ao incluir o exemplo da mulher e o veado, eu pude explicar que, assim como a esposa do compadre
Os ensinamentos do Espiritismo nos incentivam a valorizar o esforço alheio, a praticar a empatia e a compreender as dificuldades dos outros. O trabalho e os sacrifícios são meio de evolução espiritual e devem ser reconhecidos e valorizados. Já que falamos do esforço pessoal e de evolução, vejamos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ela diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade nos disse: conheça a ti mesmo. Exemplo de introdução. Veja como isso casa com tudo o que falamos. Sem autoconhecimento não há transformação real. É se conhecer para se transformar. Isso exige coragem, mas é o caminho da evolução. E para concluir, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece valiosas lições para a nossa vida diária. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, praticando o amor ao próximo, a caridade, o perdão e mantendo a fé, podemos nos tornar pessoas melhores e contribuir para um mundo mais justo e amoroso. Lembre-se de que a transformação começa dentro de cada um de nós e que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e espalhar o amor e a paz ao nosso redor. Que os momentos compartilhados hoje sirva de alavanca constante e que a fraternidade e o amor sejam os alicerces para uma vida mais feliz, recheada de amor ao próximo e com menos egoísmo, e que possamos retornar aos nossos lares com corações leves, cheios de paz e esperança, pronto para acolher no caminhar da nossa vida otimismo e confiança. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pense nisso. Ednildo Pereira Barreto, muito obrigado.